Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre discernimento na tradição católica, especificamente sobre o método usado pelos jesuítas, pela Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. Vou dar um pouquinho da história. Inácio de Loyola era um nobre. Como todo nobre, gostava das glórias, gostava das histórias de cavaleiro, queria ir para a guerra. Decidiu lutar do lado do rei de Castela, na Espanha, e em 1521 ele resolveu entrar na guerra de Pamplona. Nessa guerra, ele foi seriamente ferido na perna, com uma bala de canhão, e teve que abandonar a guerra. Não muito tempo depois a guerra acabou, de qualquer forma, mas ele acabou ficando em cama durante muito tempo. Enquanto ele estava num castelo sendo atendido, ele queria histórias de cavaleiros e cavaleiros que salvam as damas, coisas vinculadas à guerra. Não tinha. Só existiam livros de história dos santos e o livro Imitação de Cristo. Quem tem esse livro? Imitação de Cristo. Um ótimo livro. Você vê que naquela época, em 1521, ele já era uma referência para a igreja. É um livro pequeno, mas muito poderoso. Tá? Na verdade, eu acho que ele foi escrito em 1414, eu acho. Então nem foi muito tempo, mas é um livro de quase 600 anos, que até hoje é uma das grandes referências de como entender Cristo, como imitar Cristo. De qualquer forma, ele tinha que ler, estava na cama, começou a ler. No que ele começou a ler a história dos santos, no que ele começou a ler a imitação de Cristo, ele começou a entender o que ser herói realmente é. Quando ele viu o sacrifício, a entrega, a dedicação, tudo pelos que os santos passavam em amor a Deus, ele se tornou de tão forma imbuído daquilo que ele decidiu que essa seria a vida dele. Nesse processo que ele estava acamado, sem poder fazer nada, ele começou a pensar, mas como é que eu mudaria, como é que eu desentortaria a minha vida? Eu penso na minha vida. Como é que eu desentortaria a minha vida? Mas ele tinha uma mente militar. Então ele começou a pensar, como é que eu posso pensar de uma forma estruturada, disciplinada, de mudar a fé? Como é que esses dois conceitos podem ser combinados? E ele começou a viver isso. Como é que eu posso fazer? E se usou, com parte desse processo, e começou a tentar, eu tenho que montar uma forma estruturada. E foi o que ele fez. Montou uma forma estruturada, 7 passos, com uma série de exercícios. Se você pegar o livro em si, você não vai encontrar nenhuma lista de exercícios. Mas muitos teólogos, muitos escritores inacianos, eu especificamente sigo a lista de um escritor espanhol, que é teólogo da Universidade de Deusto, que fica a 1h30 de Pamplona, então, pessoa que escreveu livros já sobre Inácio, é um escritor inaciano, ele tem uma ordem de 24 exercícios, 22 exercícios, que você vai encontrar em alguns escritores alguma outra lista de exercícios, porque na verdade é uma compilação do livro e as pessoas entendem quais são os exercícios espirituais para que você possa passar por essa transição. Que transição? A transição de arrumar a casa. Por que eu digo isso? Vamos voltar na história. Nós passamos pela história da igreja, lembra? Então, nós estamos aqui no início do século XVI. Especificamente, você vê, isso foi 1521. 1521. Febre negra, fim do século XIV. Ao contrário do que muitos pensariam, metade da Europa morreu. O que seria natural de uma Europa católica? Meu Deus, é melhor eu estar em estado de graça, porque tanta gente morreu. Imagina se eu tivesse morrido em estado mortal, em pecado mortal. Teria ido para o inferno. Deixa eu me dedicar à igreja. Foi exatamente o contrário. A Europa, com metade dela morta, saiu com uma atitude de joie de vivre. Eu quero viver a vida. Eu quero viver esta vida.
Então eu quero me entregar aos prazeres deste mundo. Houve um afastamento da igreja. E que o mesmo período, Renascimento, 1517, Reforma Protestante, você vê, a Europa estava se afastando de Deus. Iluminismo logo depois, 1789, 200 anos, Revolução Francesa. Então, o humanismo no norte da Itália, a Europa estava se afastando da igreja. A Espanha sentiu isso um pouco menos, porque lembra, Lutero, Calvino, Guilherme de Ockham, todos na região da Alemanha, Suíça, norte da Itália. Então, entre eles tinha a França. A França levou 200 anos para cair como resultado do iluminismo. Então, a Espanha estava do outro lado. E o rei de Castela era um rei muito católico. Então, dentro da Espanha, Inácio de Loyola não tinha sido ainda influenciado pelo mesmo humanismo. E pelo contrário, o que aconteceu? Lembra que foi um período, o centro e norte da Itália, com esse processo de humanismo e o enfraquecimento da estrutura da igreja, como parte do Renascimento, da Revolução Protestante, a tentativa da igreja se reerguer, as famílias fortes, você tem no centro-norte tinha os Forsas, no norte tinha Medici em Florença, tinha os Borgia, as famílias fortes da Itália começaram a tomar conta da igreja. Eles elegiam cardeais, elegiam papa, elegiam bispos, e eles cresceram embaixo de uma vida de corrupção, de assassinato, de luxúria. Então o ambiente na Europa era um ambiente de viver as paixões da vida. Inácio de Loyola, nessa situação, era contra esse movimento. Então o que ele queria? Eu preciso pensar num método de organizar a casa. Então você faz a analogia, imagina que Jesus vem te visitar para que vocês façam uma viagem junto. A casa está uma bagunça. Você precisa arrumar a casa. Essa é a estrutura dos exercícios de Inácio de Loyola e dos 7 passos. Como é que eu posso arrumar a casa para começar a minha jornada? Então, tem gente que pensa, eu vou fazer o retiro, normalmente é um retiro de 30 dias, com os jesuítas. Eu vou fazer o retiro e eu saio de lá santo. Não. Você faz o retiro para arrumar a casa, te posicionar novamente. Lembra esse movimento renascentista, o iluminismo era todo antropocêntrico. Retirou Deus do centro, colocou o homem no centro. Então, nós vivemos esse secularismo, nós vivemos na aula da história. Então, esse exercício é um exercício de trazer Deus para o centro da sua vida. Arrumar a casa. A partir daí, você tem que começar a trabalhar. Mas aí você está trabalhando a partir de uma casa arrumada, organizada. E, acima de tudo, você tem exercícios que te auxiliam a continuar na linha. Esse é o iPad da Vanusa. Esses são nossos 2 filhos, Diogo e Danilo. Hoje, mais de 30 anos. Mas... ferimento em batalha, regras do discernimento. 1521, ferido. Em 1534, ele estudava em Sorbonne, em Paris. Se cair de novo, por favor, me avisem. Ele estudava em Sorbonne, em Paris, junto com outros estudantes, entre eles, alguém já ouviu falar em São Francisco Xavier? Não. São Francisco Xavier e outros 4 se reuniram e fizeram um voto de castidade, obediência e pobreza. E concordaram que ou eles iriam a Jerusalém, ou eles se entregariam ao Papa como uma nova forma de lidar com as dificuldades que a Europa estava passando. Não foram a Jerusalém, mas acabaram indo ao Papa. Foram ao Papa em 1540, fundaram a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. De 1540 a 1548, eles usaram os exercícios ativamente no seu processo. Lembra que nós temos
nesse mesmo momento, o que está acontecendo com o Brasil? Eles não vão para o Brasil? A Companhia de Jesus foi uma das entidades que recebeu os templários. Então, os templários que foram perseguidos da França fugiram e foram acolhidos pelo rei de Portugal. Mas eles não podiam ser chamados de templários. Então, eles entraram para a Companhia de Jesus. Não é à toa que as caravelas têm uma cruz vermelha, que é era o símbolo dos templários. Eles eram grandes navegadores. Então, Portugal usou isso muito bem. Dom Henrique criou a escola de navegação, usou toda a experiência dos templários e começou a navegar. Quando vieram para o Brasil, trouxeram os jesuítas. No Brasil, nós temos um jesuíta muito famoso, que participou da colonização do Brasil, responsável, cofundador da cidade de São Paulo, através da criação do Colégio de São Paulo, de Piratininga, junto com o Manuel de Nóbrega. Alguém sabe o nome desse jesuíta? José de Anchieta. Fundamental, porque ele escreveu o Guia da Língua Tupi. Ele permitiu a comunicação com os índios e a colonização de uma região imensa. Então, jesuíta, 19 anos que ele chegou aqui. Justamente para catequizar os índios. Justamente para catequizar os índios. Então, os jesuítas saíram em missão pelo mundo. Em 1548, o Papa João III viu o resultado de quem utilizava o método e adotou o método como método da igreja. Então, 8 anos de utilização do método, ele foi aprovado pela igreja como método para os jesuítas usarem para a formação de jesuítas e para a formação de católicos. Bem até então? História. São Francisco Xavier, um dos fundadores também, na verdade foi também responsável um pouquinho de história ali, ele foi para a Índia, para a Ásia, para o Japão, e responsável por levar a igreja e os jesuítas para aquela região. Ele ficou em Goa. Goa é na Índia. Na verdade, Goa até hoje, acho que 25% da população é católica. Goa era chamada a Roma do Oriente. Era uma população imensa na época. Posição importante, porque quando eles passavam pela África e chegavam na Índia, antes de ir para o resto da Ásia, a posição era Goa. Então, Goa era a capital do Império Português do Oriente. Então, era uma região muito grande. São Francisco Xavier falou, eu vou para aquela região. Na verdade, ele morreu em Sanchão, porque ele estava querendo chegar na China. É uma ilha perto da China. Mas o corpo dele, por causa da influência dele em Goa, foi levado e hoje está em Goa. Tá? Morreu cedo, morreu com 46 anos. Na verdade, o Inácio morreu com 63 anos, eu acho. Viveu bastante, apesar, teve um erro de operação na perna dele, ele ficou com os ossos fora de lugar desde essa época. Então ele sempre teve problema por conta da perna, mas morreu com 63 anos. Os exercícios espirituais, nós falamos sobre meditações e orações, prática o propósito de discernir a vontade de Deus, o reconhecimento pelo Papa Paulo III, 1548, as datas estão batendo, seria ruim ser desmentindo ao vivo, né? E eles são, na verdade, deixa eu dar um pouco mais de detalhes sobre essa questão. Dependendo de quem você leia, vai te dizer que é quebrado em 2 semanas, por exemplo, até ano passado eu usava 2 semanas, mais ou menos entre o primeiro e o 14º exercício na primeira semana e os outros 8 na segunda semana. Tem gente que vai dizer que são 3 meses. Essas semanas não significam um tempo cronológico, significa o tempo que você vai durar para alcançar os objetivos daqueles exercícios ou daquela fase nesse processo de limpeza da casa. Tá? Então, eu acho, olhando melhor, eu acredito que essa quebra em 4 fases faz mais sentido. Tá? Onde uma primeira fase é uma fase de introdução dos conceitos, conhecimento de Cristo. A segunda fase é uma fase de trazer Cristo para a vida. Aí você imerge, contemplação de Cristo. A terceira fase, uma fase mais da paixão de Cristo, da entrega, paixão e morte de Cristo. Então você vai
matando o seu antigo, a casa que era antiga que era desordenada, e vai realmente vivendo essa paixão e essa morte do seu antigo eu. E aí a última fase, que é a fase da ressurreição, é o renascimento, eles chamam de alcançar o amor. Que é essa fase em que você agora abriu a porta, recebeu Cristo com uma casa organizada. Na prática, grande parte dos retiros jesuítas são de 30 dias. Então, por isso também que se usa esse conceito de 4 semanas. Mas é importante entender que assim, não é uma coisa cronológica. Como o OCIA não é uma coisa cronológica. Tem gente que poderia levar 3 anos fazendo o OCIA. Se você não chegar a um ponto que você está em condições de entrar na fase do catecumenato, você, teoricamente, se eu tivesse sentido que alguém não tinha, eu poderia virar o padre e dizer: padre, eu acho que fulano não se dedicou, não aprendeu, não participou, não está no espírito para entrar no catecumenato, que você passa a fazer parte de uma ordem já dentro da igreja. Então, é um passo importante, não é simplesmente uma mera mudança no calendário do curso. Entendeu? Então, essas 4 semanas são estruturadas dessa forma, basicamente pelo que eu passei: o princípio, o fundamento e o pecado, a segunda, a vida de Cristo, a terceira, a paixão, a quarta, a ressurreição e o alcance ao amor. Os exercícios, eles são construídos para você passar por essa experiência. Então, a primeira semana, mais ou menos os 11 primeiros, depois eu vou dar a lista desses 22 que eu uso, desse padre Inácio Echarte, é o nome dele. Os primeiros 11, que é a chegada, daí você tem mais 4, até o 15º, com a vida de Cristo. Tem a paixão, literalmente os exercícios são sobre a paixão de Cristo, cada uma delas, a paixão. E aí o 20º, 21º e o 22º, o renascimento, tá? A chegada do amor. Mas eu falo sobre exercício e vou dar essa informação mais para conhecimento. Eu acho que se vocês quiserem realmente viver isso, é importante viver isso sobre a tutela de alguém que está acostumado a levar as pessoas nessa jornada, entendeu? Realmente dentro de um retiro jesuíta, com pessoas que vivenciam as dúvidas, as perguntas, as respostas por anos das pessoas nesse processo de limpeza de casa, tá? Então isso aqui é mais informativo para vocês entenderem. Porém, eu vou compartilhar com vocês, trabalhar com vocês os 7 passos. Esses 7 passos podem acontecer dentro de 1 minuto, numa oração. Podem acontecer durante 3 meses. Porque são as etapas que você deveria passar e as preocupações que você deveria ter para que as suas decisões e as suas ações glorifiquem a Deus. Esse é o objetivo. Quando o logo dos jesuítas é ad maiorem Dei gloriam, para toda a glória de Deus. Ou seja, tudo que for feito tem que ser feito para a glória de Deus. No fundo, a cada atitude você pergunta: isso está me aproximando de Deus? Se sim, vá adiante. Se não, repensa. As minhas intenções nessa atitude me aproximam, independente da atitude. As minhas intenções por trás dessa minha atitude ou decisão são para glorificar a Deus ou são para me glorificar? São para glorificar a Deus ou é para glorificar alguém ou algo? Que tipo de motivações eu tenho? Então, esses exercícios fazem parte desse processo de entendimento de como nós chegamos à decisão, a tomar a decisão, e ajuda nesse processo. Vamos passar por cada um deles, mas primeiro é a oração, se conecta, depois coleta informações, entende quais são as suas motivações, identifica prós e contras, avalia e confirma,
toma a sua decisão e age. Duplicou aqui. Toma a decisão, age e revisa. Tá? Essas são as etapas. Quando salvou, salvaram duas. Primeiro, oração. Naturalmente, primeira coisa que a gente faz antes de tomar uma decisão, ou primeira coisa que nós deveríamos fazer antes de tomar decisões importantes da vida, orar. Conversar com Deus. Pedir ao Espírito Santo o conselho. Pedir ao Espírito Santo a sabedoria. Lembra dos dons? Pedir fortaleza para agir. Pedir ciência. Pedir inteligência para ver. Entender se a nossa ação é por amor a Deus ou é o temor a Deus de forma incorreta. Então, pensando nos dons do Espírito Santo, quando você está orando, você está vivendo cada um deles. Você está pedindo, está se conectando. Tá? É um diálogo profundo, nós já conversamos sobre a oração ser um diálogo de amor com Deus. É importante que você esteja disponível. Isso não é incomum. Às vezes a gente, não, eu estou orando, eu estou conversando, eu estou indo à missa, eu estou fazendo, mas no fundo o coração não está disponível. Você não está agindo pela razão certa. Se você pega um político corrupto, você pega uma pessoa que resolveu ser um político corrupto, a pessoa não sabe falar, não sabe se posicionar, ela resolveu que vai estudar horrores, oratória. Existe disciplina, essa é uma virtude. Tem que saber esperar a hora de investir. Paciência é uma virtude. Resolveu que não quer se envolver em problemas nenhum, resolveu ter a castidade, porque não quer confusão para acharem. Castidade é uma virtude. Resolveu que vai emagrecer porque o aspecto não está bom. Dieta, abstinência, virtude. Aí você diz, quanto é virtude? Essa pessoa é uma pessoa virtuosa? Não. Porque a intenção final não é virtuosa. Então você vê as atitudes dessas pessoas como pessoas que se dizem católico, mas não entregam seu coração a Deus. Essas pessoas não têm a ética cristã. Ela tem uma etiqueta cristã. Ela tem uma forma de agir. Mas ela não tem um coração em Deus. Então, entender, quando você está em oração, estar aberto e disponível é fundamental. Não há mudança se você não estiver disponível a permitir que o Espírito Santo te transforme. Tá? E entender as suas vozes interiores na sua conversa com Deus. Orei, conversei com Deus, tive pensamentos, entendo, para mim aquilo, o Espírito Santo conversando comigo, um monte de ideias vieram na minha cabeça com relação àquela decisão que eu tenho que tomar. Agora deixa eu começar a coletar informação. Tenho mais ou menos uma direção, na verdade tinham 2 ou 3 ideias. Deixa eu começar a perguntar aqui, coletar informação, vou fazer pesquisa, vou pesquisar mesmo. Se eu for no Google, vou usar AI, vou conversar com parentes, vou conversar com gente que eu respeito, vou conversar com o padre, vou conversar com o diretor espiritual, vou conversar, vou coletar informação. Eu não quero que ninguém me diga o que fazer. Mas na linha que eu estou tomando, eu gostaria de ter inputs externos. Tem informação interna para me ajudar no meu processo decisório. Então eu vou fazer minhas pesquisas, eu vou refletir sobre essas pesquisas. Essas pesquisas são resultados de muitas consultas e depois que eu tenho todos esses dados, eu volto a falar com Deus. Deus, última vez que conversamos, eu saí daqui com 3 opções. Uma eu já descartei. Ainda tenho 2. Não tenho muita certeza em que caminho seguir. Me ajuda, me auxilia, me traz sabedoria. Me deixa pensar melhor sobre essas 2 opções. Porque, veja bem, você decidisse uma opção que leva ao mal, faz o mal, e uma opção que faz o bem, você não precisa de discernimento de Loyola para decidir isso. Você precisa, é um problema muito mais sério.
Nós estamos falando aqui sobre uma situação onde você tem duas opções que você acredita que fazem o bem. Como você vai decidir entre duas coisas que você acredita que faz o bem? Qual das duas coisas gratifica a Deus? Será que as duas? Nenhuma das duas? Ou uma das duas? Como é que eu chego nessa situação? Então é importante agora você começar a trabalhar com os seus movimentos internos. O discernimento, basicamente, é um exercício de movimentos internos, com auxílio externo, mas são movimentos internos. É você com você decidindo, porque só você vai ver os benefícios ou os problemas da sua decisão. Por isso que ninguém pode decidir por você. Por mais que haja angústia ou ansiedade, é importante que você tome a responsabilidade pelas suas decisões. Então, nesse processo interno, quando você pensa em alguma coisa, aquilo pode te trazer paz ou pode te trazer angústia. Pode te trazer, dentro da metodologia, consolação ou angústia, desolação. A consolação é consolare, vem de consolatio, com é junto, solare é paz, tranquilidade. Então, alguma coisa que te traz tranquilidade. Enquanto desolação, de é separação, o desolatio, o solatio vem de solos, que é abandonado, sozinho. Ou seja, a consolação te traz a paz porque te aproxima de Deus, a desolação te traz o abandono porque te afasta de Deus. Então, no momento em que você começa a pensar no que você vai fazer, e nós inclusive tivemos essa conversa aqui, uma das perguntas, né? Como saber se a atitude se é um espírito bom ou um espírito ruim que está falando comigo, né? Aqui, consolação e desolação. Se aquilo te traz uma sensação de que vai dar trabalho, mas te traz paz, consolação. Porque ninguém está falando que a vida aqui é fácil. Mas se aquilo te dá uma angústia, uma agonia, mesmo que seja fácil, é desolação. Então é nesse momento que você está entendendo esses movimentos internos. Uma das regras de ouro do discernimento de Loyola é nunca tome uma decisão em momentos de desolação. Se você tiver tomar uma decisão no momento em que você está ouvindo quem está te afastando de Deus, essa decisão não vai te ajudar a se aproximar de Deus. Não faz sentido. Se você tomou uma decisão em um momento de consolação, não mude a decisão no momento de desolação. Eu tinha decidido fazer isso, como ele brigou comigo, agora eu vou fazer isso. Respira, acalma, espera o próximo momento de consolação, aí decide. Perguntas até então? Tive os sentimentos. Estou com a sensação que os dois me trazem consolação. Continuo com duas opções. Bom, vamos começar a escrever os prós e os contras. Quando digo escrever, literalmente, pega um pedaço de papel, começa a escrever. Deixa o audiovisual e o cognitivo te ajudar. Quando você começa a tentar formar palavras para transformar uma intenção em uma frase, você já começa a achar respostas. Você começa a ter dificuldade de transformar aquilo em palavras, você não tem um entendimento preciso do que aquilo vai te trazer, do que aquilo significa. Então comece a escrever prós e contras. Eu acho que isso aqui tem esse benefício, eu acho que isso aqui tem essas coisas que são contras. Mesma coisa para as duas opções. E aí entenda, porque no que você fizer isso, começa o ciclo novamente. Você está conversando contigo, está conversando com Deus. Está conversando com Deus, você está coletando tudo que você aprendeu para você poder escrever. No que você está escrevendo, você está vivendo os seus sentimentos. O que eu estou escrevendo está me trazendo a consolação ou a desolação? Você vê que os passos começam, continuam e vão sempre
Conforme você anda um passo, mas os outros vêm atrás de você o tempo todo. Aí você escreve prós e contras. Nesse momento é importante também você sentir que tipo de motivações você tem ao escrever os prós e contras. Internas e externas. Quando você escrever um pró, isso é um pró porque realmente é um pró, mas porque no fundo eu acho que essa opção é melhor para mim. Isso é um contra porque eu tenho um problema com uma pessoa ou é um contra porque é realmente um contra? Eu estou tendendo a essa opção porque é o que eu acho que seja o melhor ou por pressão familiar? Entender as motivações de cada atitude. O que está me levando a achar que isso é bom? Isso é uma conversa de você com Deus, ininterruptamente. Mas é importante que você entenda esses motivadores, porque eles vão te levar para um caminho ou para o outro. Tá? Escrevi prós, contra, analisei, consolação de isolação, orei, conversei. Tenho que optar. Tem que chegar na decisão aqui. Nesse momento, é que você já coletou todos aqueles sentimentos, você vai usá-los na decisão. Entendi os sinais internos, entendi os sinais externos, entendi as minhas motivações, entendi consolação, isolação, o que criou em mim, preciso tomar uma decisão. Deixa eu voltar às pessoas que eu conheço agora com essa nova ótica. Conversamos, tem mais ou menos uns 3 dias, lembra? Eu estava pensando em 3 possíveis opções. Na verdade, eu só estou pensando em 2. Eu estou inclinado nessa por conta disso, mas eu vejo essas outras questões como coisas que me preocupam. Eu tenho também essa outra opção, que não tem tantos prós, mas os cons parecem fazer mais sentido. Eu realmente acredito que isso é um problema real. Como é que você vê isso? Veja bem, eu não estou pedindo uma decisão. Eu não estou pedindo para alguém me ajudar a decidir. Eu estou pedindo a opinião sobre os critérios que eu montei. E aí que muitas vezes um diretor espiritual, um mentor, é importante. Porque se a pessoa te disser, eu acho que você deveria... Não acho, não. Quem vai viver com os resultados sou eu. Eu pedi que você me ajude a validar os parâmetros resultantes do meu processo decidido. O processo, coisa militar. Né? Eu passei por um processo muito disciplinado para chegar até aqui. Entendeu? Eu não preciso que você me... O que você acha? A pessoa vai dizer, eu acho que esse teu pró é real, esse outro pró aí eu acho que você está inventando, não é real. Esse com, cara, é muito real. Isso aí, se acontecer, vai ser um problemaço para você. E esse outro com, é verdade, mas assim, de que isso vai realmente te impactar? De que forma que isso vai impactar a sua jornada? Legal? Sua jornada de fé, nesse caso. Né? A pessoa não me deu decisão, mas me deu perspectiva sobre os prós e contras que estão sendo muito importantes para minha tomar decisão. Porque agora eu já decidi, já afunilei para 2. Estou decidindo entre 2. Né? Então vou conversar para tomar essa decisão. Conversei, tomei, voltei lá de trás, orei, pensei em tudo que eu recebi, o que eu sinto, decidi. Ainda posso ter dúvida? Quem acha que eu ainda posso ter dúvida, levanta a mão. Quem acha que eu não posso ter dúvida, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Eu acho que ainda pode ter dúvida. Eu também. Como seres humanos cabíveis do pecado, a verdade é que nós ainda podemos ter dúvida. Deveríamos ter dúvida? Não. Se a nossa fé realmente, depois de todo discernimento, de toda oração fosse real, não teríamos dúvida. Mas somos falhos. Então, se nós nos alimentamos
de Deus e do Espírito Santo para chegar até aqui, esse só não é o devemos. momento de ter dúvida, esse é o momento de agir. Passei consciente por esse processo? Age. Vai dar certo? Só Deus sabe. Essa expressão cai aqui perfeitamente. Só Deus sabe. Confia, vai. Confia e vai. Você confia no processo. Quanto mais você faz esse processo, mais você vai confiar no processo. Mais você vai confiar em você. Mais você vai ver que você não é tendencioso a certas coisas por conta de certas motivações. Lembra que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, estamos falando de pessoas em desenvolvimento e jornada de fé. Você está orando, você está se transformando, você está vivendo as crenças fundamentais, você está evitando os vícios, você está vivendo, buscando as virtudes, você está seguindo os mandamentos, você está vivendo a catequese, você está aprendendo aqui, você está se transformando. Você tá Então tendo você vai sinais. notar, lembra não vou falar sobre o pecado ainda, mas uma das partes do pecado é a advertência. É esse momento que você nota que tem alguma coisa estranha. Entendeu? Na medida que você está vivendo todas essas verdades que nós aprendemos até agora, você vai chegar muito mais rápido a essa advertência do que antes. Antes você ou não chegava ou notava e deixava para lá. Vou fingir que não aconteceu. Vou pensar em outra coisa. Agora já fica complicado, porque você sabe que é errado. Não tem desculpa. Não tem aonde se esconder. Entendeu? Então chegou aqui, age. Agiu, revê. Qual foi o resultado da minha atitude? Que sentimento isso criou em mim como resultado? Não foi o que eu esperava? Não é o que eu queria? Primeiro, pode ser exatamente o que Deus tinha para você. Nós somos diamantes brutos sendo lapidados. Então, temos que passar pelo processo de lapidação para poder refletir a luz de Cristo e sermos luz no mundo. Então, às vezes é isso mesmo, que naquele momento você acha que deu errado, mas de repente foi perfeito para o que Deus esperava para você como resultado daquilo. De qualquer forma, como nós somos humanos, é importante que a gente aprenda com essa lição. Então, nós passamos por um processo de revisão. A última etapa ou a quase última etapa, rever. Confirmação, rezei. Não era o que eu esperava. Aquilo me trouxe ou não paz interior. Como resultado, me gerou consolação ou desolação. Mas deixa eu entender. Entreguei, não é o que eu esperava. Fui capaz de entregar e dizer, se foi isso que aconteceu, era isso que o Senhor queria para mim, eu entrego. Confio. Não entendo, mas confio. Paz espiritual. E estar disponíveis para ser transformado. E para essa transformação, exatamente o ajuste. Aprendi, orei, tenho que fazer alguma coisa como resultado. Essa minha atitude gerou necessidade para uma outra decisão. Bom, agora eu estou entrando na próxima decisão, do 7 vai para onde de novo? Alimentado por uma série de informações que eu não tinha antes. Entendeu? Então, começa o processo todo de novo. Professor, voltando na pergunta que você fez, naquele momento, você tem dúvida ou não tem dúvida, né, naquele passo? E depois você falando da revisão, eu tive a impressão também que, conforme você passa por esse processo várias vezes, você amadurece. E como a revisão é um ponto importante desse passo, na verdade você está revisando também o seu processo de discernimento para ver se ele foi maduro o suficiente para você passar por todos aqueles passos. Então eu acredito que nessa jornada vai ter muitos momentos que você não vai ter tanta certeza assim. Aí você encara porque você tem que encarar, não pode ficar escrupuloso também, refazendo aquele processo várias vezes. Você tem que ter a coragem de agir. E aí, de tanto fazer isso, você vai descobrindo até o momento que você não tem mais dúvida, né? Para amadurecer esse processo de discernimento na sua vida. Isso faz parte do crescimento. Entendeu? Então, a verdade, se você parar para pensar, você passou por esse processo todo, né? Esse processo pode ser
estou me lembrando, isso pode acontecer dentro de 1 minuto, dentro de uma oração. Você parou para orar? O que acontece quando você ora? Senhor, meu Deus, conectei. Estou com esse problema, eu gostaria... Você está pensando no problema, você está coletando informação. Olha como... Num minutinho. Você coleta informação, você pensa nos prós e contras, você pensa no que você está sentindo. Ah, mas está estranho sentir isso. Você pensa nas opções e você... eu acho que entendi a decisão, Senhor. Você sai de lá com uma decisão tomada. Numa oração de 30 segundos. Edu, e quando é em casal, como que a gente alinha essa questão? Porque muitas vezes você tem um mentor, uma pessoa, conversa com uma pessoa, a esposa conversa com outra pessoa, aí no final a gente vai juntar essas informações para ter uma decisão. Como é que alinha nesse Pessoal, traçado? a sua esposa ou seu marido é uma daquelas pessoas aos quais você, espero, confie para te dar uma opinião sobre os parâmetros que você está usando. Mas no fim das contas a decisão é sua. Não falo se o problema é em casal, né? E aí os dois precisam Continua. ter essas duas... Não, isso aí é a conversa para tentar resolver, mas a decisão de como você vai conversar, Entendi. a decisão do que você vai falar, a decisão de como você vai reagir ao que ela falar, são decisões tuas. Todas essas são decisões. Se a tua decisão é não estou aberta à conversa, eu sou assim, não vou mudar, você está ajudando ou atrapalhando o seu casamento. Se você atrapalhar o seu casamento, você está gratificando ou não a Deus? Lembra que o sacramento do matrimônio é uma relação com Cristo. Então, ao não estar aberto a buscar o meio termo para que haja essa harmonia na relação, para que haja caridade na atitude, para que haja compaixão, parceria, solidariedade, todos esses sentimentos que o casamento deveria ter, ao você ter decidido por não agir assim, você está agindo para se afastar de Deus, não para se aproximar. Então, vê que mesmo no meio de uma conversa com a sua esposa, isso aqui está acontecendo em 3 segundos. Porque você sempre, normalmente, por isso que fala assim, você nunca deve falar rápido. A pessoa falou, respira. Primeiro é uma demonstração de respeito. Você não está querendo responder por responder. Você escutou o que a pessoa está falando, pensou sobre isso e você vai responder o que a pessoa falou e não continuar forçando o seu ponto. Então, ao dar aquela pausa respirada, você permitiu que isso aqui aconteça, mas calma. O que esse comentário me fez sentir? Você entra em contato com o teu anjo do casamento, né? Vem comigo nessa conversa, né? Vem comigo nessa conversa. Estou pensando em falar tal. Como é que ela vai receber isso? Como é que ele vai receber isso? Quais são os prós e contras? Tudo isso acontece às vezes em microsegundos, mas acontece. Mesmo que a gente não pense intuitivamente, nós passamos por esse processo. E nós tomamos a decisão e falamos. No que falamos, há um momento imediato da revisão, né? Pá, pum. No pum, fala, né? Ok, mais um input para minha próxima decisão, né? Eu quero estar certo ou eu quero par de espírito? Eu quero par de espírito. Sim, querida. Então, existe um processo de crescimento e existe esse processo, mas lembra que o caminho da santidade é individual. Ninguém vai te colocar na felicidade eterna. Só você. Tem um lado teológico da nossa fé que diz que, no fundo, a nossa salvação está nas nossas mãos. Não porque nós decidimos se seremos salvos ou não, mas porque depende de nós decidir se vamos agir conforme o caminho da salvação nos foi passado ou não. Quem vai decidir pela nossa entrada é o juízo final. Mas está nas nossas mãos andar em direção a isso ou andar contra isso. Em cada decisão que nós tomamos. E por isso que é um caminho individual. E é muito importante, aquele passo de entender as motivações, sinais internos e externos, é possivelmente uma das partes mais difíceis desse processo. Porque nós nos enganamos. Nós nos sabotamos, nós nos enganamos,
nossas cicatrizes, nossos medos. É o momento em que você sente que deveria fazer isso, mas você não quer fazer. Os prazeres mundanos, né? Você Te não levam quer porque muito o a práticas compromisso, erradas. o resultado dessa atitude pode ser muito ruim para você nessa vida. E você sabe disso. Mas é bacana quando você cria essa consciência de conseguir enxergar que você está fazendo algo de errado e você se submete a ajustar, custa o que custar. Esse processo, mas veja bem, muitas vezes eu concordo, é isso mesmo, mas você tem a consciência, mas mesmo tendo a consciência, quando você coloca prós e contras, você dá um peso imenso ao contra, porque não te interessa. O viés, né? Então, entender, ou você até faria, mas se você fizer, isso vai criar uma dor de cabeça para sua esposa na relação entre ela e a mãe, ou para o teu marido na relação entre ele e o irmão, vai te dar uma dor de cabeça no casamento. Faço. O que é mais importante? A paz familiar. E tem vezes que é isso aí mesmo. A estrutura familiar é mais importante. E é um pró. Não, eu quero estrutura familiar, não vou fazer isso. Então, esse momento que você começa a pensar, mas eu acho que a gente não pode subestimar como é que esses fatores externos definem a nossa vida. E o quão pouco poder a gente tem quando nós somos centrados em nós e não em Deus. Porque quanto mais em nós estivermos, mais nós respondemos ao mundo. Nós somos reativos e não ativos. Porque nós estamos centrados em nós. E centrados na carne, eu vivo o resultado do mundo. E as consequências do mundo. Então, no fundo, ao permitir esse secularismo, nós estamos permitindo também esse antropocentrismo. Quanto menos nós permitimos isso, mais nós vamos ter a consciência dos cons. Mas nós vamos agir de forma a gratificar a Deus. Dentro tem 2 livros muito bons. Tem um livro da edição de... Esqueci o nome do editor agora. Edição acho que é de Loyola. Uma coisa de Loyola. É um livro pequeno, mas ele é um livro um pouco mais complicado, porque ele é um livro que é mais voltado ou para quem vai explicar o que é, ou para as pessoas que estarão trabalhando nesses retiros, né? Então, assume que você já tem uma certa base. Tem um outro livro que tem eu já ouvi falar, que existe um PDF, uma tradução feita em Portugal, sobre o livro original de Inácio de Loyola. Então é interessante porque passa por todo esse processo. Quase que é que nem as Confissões de Santo Agostinho, né? O livro de Confissões. Mas é um livro interessante também. Se eu por um acaso achar, eu vou procurar, porque eu já pensei em achar isso aí, não achei. Se eu por um acaso achar, eu coloco no grupo, para quem tiver interesse de ver. Mas quando você sai do retiro, seja ele o tempo que durou, seja ele onde for feito, quando sai do retiro, você sai com o que eles chamam de exam, que é o latim da palavra exame, né? Exam, exame, que na verdade não é um exame, mas é um exercício de discernimento, tá? Para você fazer todo dia no fim do dia. Então, todo dia, no fim do dia, você passa por esse exercício, ou seja, você está transformando o seu dia num grande exercício de discernimento. E aí, com isso, você tem correção diária. Por quê? Nesse exercício, você ora, você
Os passos são, você tem um momento de gratidão, oração, aí você pede luz, você pede a presença do Espírito Santo, me ajuda, você revê as suas opções, faz o seu pedido, aí você revê o teu dia, tive essa situação, tive essa situação, tive essa discussão, tive essa conversa, faz uma revisão do dia, aí vem um momento de pecado e cura, e que você reconhece o teu pecado e você pede perdão, e vem um momento de propósito. São os 5 passos. Então, você se conecta, você ora, se conecta, pede luz para que o Espírito Santo ilumine aquele teu processo decisório, revê o que você fez, identifica os erros, os pecados, pede perdão, busca a cura, e aí tem um propósito para o amanhã. Por conta do que eu aprendi hoje, eu vou fazer o seguinte amanhã. Então, qual é a ideia? Você todo dia está se transformando positivamente de alguma forma. Porque todo dia você está tomando um propósito em direção a gratificar a Deus, como correção de uma coisa que você reconheceu. Ninguém te falou, não. Você parou, você e você, conversando com Deus, alimentado pelo Espírito Santo, identificou naquele momento que uma coisa que você fez, que você não se tocou, foi um erro. De que forma isso afetou fulano, beltrano, preciso agir. Amanhã eu tenho que, seja for, pedir desculpas. Ou eu tenho que explicar por que eu falei aquilo. Ou amanhã eu vou resolver isso que ficou em aberto. Seja o que for. Mas todo dia tem uma ação. E essa está totalmente ligado à política da igreja, que a fé não é uma fé estudada, é uma fé vivida. E que nós somos de ofícios e obras. Então, o ofício é o aprendizado, obras é a ação. Qual é o aprendizado? O exercício à noite. Qual é a ação? Você agir sobre aquele propósito. Então, vamos estar voltando a esses conceitos ininterruptamente, tá? Aqui próximo da gente tem algum mosteiro jesuíta que oferece esses retiros? Mesmo que seja em inglês? Não sei. Não sei, dá uma pesquisa. Se puder pesquisar. Nós temos alguns na Shrine, eu acho que tem, né, presença franciscana, eu acho, na Shrine. Jesuíta, eu não sei. Tem algum? Olhando aqui. Eu sei que tem. Eu tenho essa curiosidade de mosteiros, que eu sei que alguns mosteiros fazem atividade para criança, que eu tenho vontade de levar as meninas, passar o dia às vezes com as irmãs. A ordem jesuíta é a maior ordem dentro da igreja católica. Se eu não me engano, são 14 mil religiosos, entre frades, freis e sacerdotes. Né? Vou até olhar. Eu acho que são 14 mil. Por volta de 14 mil. Mas o importante, eu acho que o discernimento, no fundo, é um exercício no qual você reconhece que Deus te conduz e que o inimigo te engana. Saiu. Nesse momento que você interioriza essa realidade, o discernimento passa a tornar extremamente poderoso, porque passa a ser uma forma de você se permitir a ser conduzido por Deus. Você está no processo de ser alimentado, você está buscando graça, você vai domingo à missa, você recupera você é perdoado dos veniais, você recupera a graça através da comunhão, você é comum, você vive a paixão de Cristo, você sai para evangelizar, você então peca, você vai se confessar, então você está recebendo e se alimentando de graças,
e isso está te transformando, você começa uma vida de oração, você começa a fazer mais estudos, você começa a participar das pastorais, você começa a se dedicar, você começa a dar testemunho, isso começa a transformar. Então, um lado, você está se permitindo que Deus te conduza. Mas na hora que você entende que ao mesmo tempo que tem uma força te conduzindo, tem uma força te enganando, como é que você distingue? Entendeu? Como é que você garante que você está, nas suas ações, se afastando do mal e se aproximando do bem? E que mal e bem não é a definição própria. O que eu acho que é o mal, o que eu acho que é o bem. Né? O que a igreja me ensinou que é o mal? O que a tradição me ensinou que é o mal? O que Cristo ensinou à tradição, que ensinou para mim o que é mal? Coisas que até ontem eu curtia, achava que era legal, que eram boas. Coisas que até ontem boas. Por uma questão de discernimento e aprendizado e evolução, você vê que você está totalmente errado. Eu vi um negócio rápido que passou de uma mulher falando, eu era uma amiga 10 para 10. Né? Deixei de ser 10 para 10 quando parei de ir às noitadas. Passei para 8 para 10 quando parei a malhar, comecei a malhar. Passei de 7 para 10 quando voltei para a igreja. Então, passei de 0 para 10 quando deixei de aceitar nonsense. Entendeu? Pessoas vazias na minha vida. Então, esse processo de transformação vai dividir. A Escritura nos diz isso. Dentro de uma própria casa, 3 se dividirão de 2. Vai dividir, porque nem todo mundo vai te acompanhar. A verdade é que ninguém acompanhar mesmo, ninguém vai. Você vai sozinho. Essa jornada você vai sozinho. Agora, essa jornada é muito mais gratificante se junto com a sua jornada você trouxer outros. Principalmente a sua família. Principalmente a sua igreja doméstica. Uhum. Então, nós vamos ser julgados por quantas almas nós salvamos e quantas almas nós destruímos. Né? Ou nós somos militantes da igreja militante de Deus, ou nós estamos contra a igreja militante de Deus. Né? Então, eu acho interessante entender esse processo decisório e, na medida do possível, sempre pensar nesses passos, nesses 7 passos. No que vai tomar a decisão, a Escritura nos mostra isso também. Toda vez que o povo de Deus rezava antes de tomar decisões e guerras, Deus os ajudava a vencer e prosperava. Toda vez que eles faziam sem se recolher à oração, eles tinham problema. Então a própria Bíblia tem muitos exemplos disso. Certo? Certíssimo. Temos 10 minutos. Perguntas? Não? Reflexão. Que decisão em sua vida poderia ser iluminada por esse caminho? Hoje, nas dificuldades que você está passando, das mais complexas às mais simples, você acha que utilizando um método como esse poderia te ajudar nesse processo decisório? Só todas. 100%. Então é interessante sair daqui pensando nisso. Aquilo que eu estou enfrentando, considerando as atitudes que eu já tomei, se eu tivesse passado por um processo como esse, processo iluminado pelo Espírito Santo, né? Eu teria chegado à mesma decisão? Isso é um exercício interessante. Não tem nada que você possa fazer para mudar. O que aconteceu já aconteceu. Mas ao fazer essa análise, você vai pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado. Você nunca, na verdade, parou para pensar por que não deu certo? Por que aquela entrevista não foi boa? Por que aquela relação não deu certo? Por que aquela discussão com meu filho não deu certo? Por que a minha tentativa com a minha filha não deu certo? Por que a minha conversa com a minha esposa foi na direção errada? Por que meu marido percebeu de forma errada aquele comentário que eu fiz? Por que eu tenho esse problema com a minha mãe? Por que eu tenho essa dificuldade com o meu pai? Por que a minha relação com a minha família é dessa forma?
Que eventos levaram a isso? Que forma eu ajudei a esse resultado? Ajudei. Legal. Como? Em que momento desses 7 passos eu agi de forma que me levou a esse resultado? Tudo isso vai te ajudar na segunda etapa, segundo passo, que é o passo de coleta de informações. Porque aí você vai voltar à sua experiência interior, sua experiência anterior, e vai dizer: isso já aconteceu comigo, foi isso que eu fiz e deu errado. Não significa dar errado de novo, mas é um insumo, é uma informação a ser considerada. Né? Vamos ficar de pé?